Sem exagero, nós estamos prestes a testemunhar um dos momentos mais malucos da história, por exemplo. Na quarta-feira, o Federal Reserve anunciou que os juros seriam mantidos iguais aos anteriores, só que o mercado acredita fortemente que nós ainda podemos ter o primeiro corte de juros em setembro. Então, por causa dessa expectativa, todo o mercado está preparado para uma alta no final deste ano. Mas e se ela não acontecer? E se a queda das últimas 24 horas do mercado está sendo movida por um medo que ele ficou para trás já há alguns meses, mas ele pode voltar neste momento? O medo da recessão. Porque logo após a reunião do Fed que aconteceu na quarta-feira, já na quinta tivemos dados negativos sobre a desaceleração da economia americana, o que pode voltar a fortalecer aquela narrativa que ficou para trás sobre a recessão e cancelar a alta do Bitcoin e também de todas as criptomoedas. Então, daqui para frente, nós vamos ver o mercado cripto muito sensível a qualquer dado econômico que sair. E oscilações grandes como essas dos últimos dias, que derrubou o preço de várias criptos, serão mais frequentes. Por isso, vamos ver o mercado oscilar várias vezes entre o céu, ou seja, altas infinitas, e a queda infinita. Mas hoje eu quero te explicar isso melhor com base em dados e não só em achismo como muitos fazem por aí. E eu também quero mostrar o que está acontecendo com o Ethereum e a Solana, que estão caindo bastante dentro das maiores criptos do mercado, e eles acarretam num efeito cascata onde outras moedas que fazem parte dos seus ecossistemas caem ainda mais. E é por isso, dupla, que eu peço para você já deixar o like na confiança que é de graça para você. Então vamos lá. Nos últimos dias o Bitcoin ele rejeitou a sua alta dos $70 mil e voltou para o patamar dos 64 mil. Nas últimas 24 horas ele até se recuperou aí 1% dessa queda e já está custando $65 mil, mas ainda não é nada para se animar. Já o Ethereum, como eu falei, ele teve quedas maiores, ele estava em $3.500 e chegou a bater os $3 mil, um suporte que nós já tínhamos conversado algumas semanas atrás que ele poderia cair até ali. E a Solana foi a que assolou a maior queda, ela já chegou a $160 novamente. Aqui já é um ponto interessante de pensar em acumular mais. Só que caso essa narrativa de recessão volte a ficar mais forte, podemos ver mais quedas no mercado cripto e a alta do final do ano pode ser cancelada e vai demorar mais tempo para a gente ter altas mais fortes. Mas também calma, não precisa se desesperar, vender tudo que você tem, porque a gente vai ficar dentro dessa oscilação nos próximos 45 dias até a próxima reunião do Fed. E como eu falei, mesmo com essa queda do Ethereum, ele ainda corre um risco de curtíssimo prazo de cair ainda mais. O Ethereum está custando $3.156, já acumula uma queda de 8,5% no último mês. Ele estava no dia 24, um pouco antes da aprovação dos ETFs de Ethereum, em $3.465 e depois disso ele derreteu e caiu bastante, ó. Chegou até $3 mil e ele ainda pode cair mais. Dessa forma ele já atingiu o primeiro suporte que eu havia falado naquele vídeo sobre a aprovação dos ETFs de Ethereum, que a gente poderia sim ter uma queda nos primeiras semanas, e ela aconteceu. O segundo suporte que eu mencionei naquele vídeo está ali nos $2.820. Ele ainda não chegou até lá, mas sim, a gente pode ver o Ethereum caindo ainda mais e chegando neste suporte. Eu acredito que até aqui ele se estabilize na queda. Isso se não vier dados mais fracos aí da economia americana, porque se isso acontecer aí a gente pode ver ele caindo até mais do que os 2.800. Só que sem dados já virá achismo e só especulação sem embasamento, né? Então vamos ficar conservadores por enquanto nessa queda, que ela pode chegar até 2.800 e aqui é um ótimo ponto de acumulação de Ethereum. O grande risco do Ethereum de curtíssimo prazo está atrelado aos ETFs de Ethereum, porque se a gente comparar aqui como foi os ETFs de Bitcoin versus os ETFs de Ethereum, no primeiro dia de negociação, os ETFs de Ethereum tiveram cerca de 16% do fluxo de entrada de dinheiro do que foi lá nos ETFs de Bitcoin. Dessa forma, os ETFs no primeiro dia acumularam uma entrada positiva, isso foi muito bom para o mercado, principalmente para o Ethereum. Só que nos dias seguintes, aquilo que nós especulávamos aconteceu. Tivemos grandes vendas por parte do ETF da Grayscale, o ETHE. Então, já no primeiro dia eles venderam bastante, só que os outros ETFs da BlackRock e da própria Grayscale, que tem uma taxa menor, eles compensaram esse grande volume vendedor do primeiro dia. Essa venda por parte do ETF da Grayscale ocorre por alguns motivos. O principal deles é esse daqui, ó. Já mostrei para vocês, né, que isso daqui é do nosso treinamento, que eu já falei para os alunos há tempos atrás, quando surgiu os rumores dos ETFs de Ethereum, mas que existia um grande desconto em quem comprasse as cotas do ETHE, que antes era um ETF futuro. Então, quem comprasse as cotas, por exemplo, aqui tinha um desconto de
20%. Só essa diferença na conversão já dá um lucro para muitas pessoas que tinham as cotas, né? Um lucro de 20, 10 ou 7%. E por isso muita gente acaba vendendo e realizando quando o boato se torna um fato. O segundo grande motivo para esse volume alto vendedor no ETF da Grayscale é este daqui, ó. Repare nesta coluna, ó, das taxas de administração. Então tem ETFs com taxa de 0,19% ao ano, enquanto o Grayscale está em 2,5%, ou seja, é uma taxa extremamente alta comparada a qualquer outro ETF que existe no mercado. Inclusive, a própria Grayscale tem um outro ETF de Ethereum lançado neste momento que tem uma taxa de 0,25%. Então imagine você que é um cliente, tinha dinheiro que foi convertido, você não vai querer deixar o seu dinheiro em um ETF que tem uma taxa 10 vezes maior do que um outro, né? Que você pode ter uma taxa de 0,25% praticamente pelo mesmo produto. Então, novamente, isso daqui aumentou ainda mais a pressão vendedora no Ethereum. Dessa forma, já podemos ver que no total de entradas e saídas de dinheiro, tivemos muito mais saída do que entrada nos ETFs. Então, o primeiro dia foi positivo, só que o segundo, terceiro, quarto, quinto dia já foram extremamente negativos com um alto volume vendedor. Então, as compras não compensaram as vendas no saldo final. Depois desse alto volume, tivemos um dia positivo, dia 31/7 foi bem negativo e agora, o primeiro dia de agosto foi positivo, mas um volume bem pequeno comparado à venda, né? As vendas estão sendo muito maiores do que as compras até o momento. E se você assistiu a esse vídeo que soltamos 10 dias atrás, você já estaria preparado para essas quedas, porque existe uma enorme chance delas acontecer. Vale dizer que elas ainda não acabaram, por isso a gente ainda tem um risco maior de quedas pela frente. E eu afirmo isso olhando para o GBTC, que era um ETF futuro da Grayscale, que foi convertido em um ETF spot da mesma forma, com altas taxas, né? Muita gente converteu, ganhou um prêmio por essa conversão e depois tivemos vendas massivas, né? Neste caso, foram 67 dias até o volume vendedor diminuir no GBTC. Isso fica claro quando a gente olha para este gráfico, né? Essa linha verde é o volume vendedor do GBTC e a parte de cima são os outros ETFs que compraram e até compensaram no geral esse alto volume vendedor do GBTC. Só que no caso do Ethereum isso ainda não aconteceu. Tem muito mais venda do que compra. Dos ETFs de Bitcoin, depois de 15 dias tivemos mais compra do que venda. Isso fica muito claro aqui, né? No dia 10 de janeiro tivemos a aprovação dos ETFs de Bitcoin, seguimos com 12 dias consecutivos de queda, acumulando 20% de queda no Bitcoin. Ele saiu lá dos 48 mil e foi buscar os 38 mil dólares. E depois que esse volume comprador se estabilizou com o vendedor, o preço ficou lateral até que o volume comprador foi muito maior do que o vendedor. E aí vimos o preço disparar 74%. Usando esses dados do GBTC e também do Bitcoin, podemos estimar que a alta do Ethereum via ETFs comece em mais ou menos 20 dias. O período de correção do Bitcoin durou 12 dias, depois ele ficou lateral por mais alguns dias e a alta levou um pouco mais de tempo. No caso do Ethereum pode ser mais rápido por um grande motivo. A quantidade de Ethereum rodado pelo ETH, que é o ETF da Grayscale, está em cerca de 2,1 milhões, isso dentro dos primeiros 7 dias de negociação. Eles haviam vendido já cerca de 30% de todo o estoque, ou seja, 510 mil unidades de Ethereum. Bastante coisa. Já nos outros ETFs o fluxo foi positivo, então o TH, que também é um ETF da Grayscale, acumulava já 50 mil Ethereums. O terceiro aqui, que é o ETF da BlackRock, acumulava 180 mil Ethereums. Então a Grayscale ela vendeu bastante o seu estoque e boa parte entrou nos outros ETFs, só que outra parte ainda não entrou. Por isso que o volume vendedor está maior do que o comprador. Agora, olhando para os últimos 7 dias, o volume já caiu bastante com relação à Grayscale. Então eles venderam apenas 6,5% do seu estoque total, enquanto a entrada de dinheiro nos outros ETFs continua bem forte. Olha lá, da Fidelity entrou bastante, cerca de 28% de todo o estoque desse ETF entrou nos últimos 7 dias. Tem este da Vanek e também da Franklin que entrou bastante. E hoje a Grayscale ela está segurando cerca de 2 milhões de unidades de Ethereum. Ainda é bastante coisa e o volume é muito maior do que qualquer outro ETF possui. Mas aos poucos isso vai se normalizar. Eles têm que ainda baixar bastante o seu estoque para que a gente tenha menos vendas do que compras. E assim o preço ele volta a subir. Mas por causa desse baixo volume vendedor dos últimos 7 dias, o preço do Ethereum ele se estabilizou ali nos 3 mil dólares. Mas caso eles voltem a intensificar a venda, que eles ainda têm bastante em estoque, aí a gente pode ver o Ethereum buscando preços menores, como por exemplo os 2.800 dólares. E comparando essa venda com o Bitcoin, olha só, levou 49 dias para atingir os 30% do estoque da Grayscale vendidos aí a mercado, né? Quando os ETFs de Bitcoin foram aprovados. No caso do Ethereum, isso levou apenas 7 dias, ou seja, as vendas estão muito mais fortes e intensificadas nos ETFs de Ethereum. Está acontecendo tudo muito mais rápido. Então repare nesse gráfico do estoque de Bitcoin segurado
capturado pela Grayscale. No início, na aprovação, eles tinham essa quantidade de Bitcoin, praticamente 600 mil no início de janeiro. Quando eles chegaram lá nos 37%, foi no dia 29 de fevereiro. Então perceba a grande queda, tudo isso foi venda no mercado. Só que nas semanas seguintes, as vendas ainda continuaram de forma forte, né? E a gente pode ver que o estoque foi baixando cada vez mais. E agora, em agosto, ele está mais estável, né? A força vendedora dele já é muito pequena. Então eles não têm força para derrubar muito o preço do Bitcoin, igual eles tinham no início da aprovação, que foi aquilo que causou as maiores quedas no Bitcoin. Então hoje a Grayscale já vendeu cerca de 57% do seu estoque total de Bitcoin. Por isso a gente vê o preço mais estável do Bitcoin do que do Ethereum. Então até isso acontecer, a gente ainda vai ver bastante vendas por parte da Grayscale. Mas também vale dizer que no caso do Bitcoin, após os 14 dias, os outros ETFs eles passaram a comprar muito mais do que a Grayscale estava vendendo. Por mais que ela vendia bastante Bitcoin em um dia, os outros ETFs compensavam isso comprando, e no caso do Ethereum isso ainda não aconteceu. Isso já pode acontecer no dia 6 de agosto, que vai durar ali 14 dias, que foi o período de correção do Bitcoin. Agora, o que eu estou falando é especulação. Aí o que vai mandar vai ser realmente os ETFs e a demanda aí por eles. Dessa forma, esse era o gráfico antes da aprovação, quando a gente fez o último vídeo, né? Estávamos em 3.500. Hoje já estamos em 3.160, mais ou menos, que é o suporte que a gente desenhou, e o próximo está lá em 2.863, que existe sim uma alta probabilidade de chegar lá. Então, pessoal, quem estava emocionado com alta infinita, que as criptos iam fazer 10, 100 vezes depois da aprovação dos ETFs de Ethereum, calma, não é bem assim. Leva tempo para o mercado subir, e também precisamos de dinheiro entrando no mercado para termos altas mais fortes. E o que vai nos ajudar ou não é a macroeconomia, o principal catalisador aí do nosso ciclo. Na quarta-feira tivemos a reunião do Fed, sinalizando aí início de corte de juros nos Estados Unidos em setembro. Eles falaram que isso pode acontecer dependendo de uma série de fatores. E esses são fatores que o mercado não está levando muito em consideração, e muita gente pode ser pego de surpresa. E assim nós vamos ter grandes quedas caso não ocorra os cortes de juros em setembro. Se isso não acontecer, meus amigos, a gente vai ver uma grande queda no mercado. Mas calma, que a probabilidade disso acontecer é baixa, mas é claro que existe. A expectativa do mercado para o corte de juros no dia 18 de setembro, que vai ser o dia da próxima reunião, estava assim, né? 89% tem a expectativa de um corte de 0,25%, já 10% do mercado tinha a expectativa de um corte maior de 0,5%. Ou seja, seria um corte mais agressivo, né? Para esse corte acontecer, a economia americana tem que melhorar bastante e a inflação tem que estar muito bem controlada. Eu acho mais difícil disso acontecer. Só que depois da reunião de quarta-feira, o mercado ficou mais animado ainda. E assim, a expectativa de um corte de 0,25% caiu e a expectativa de um corte maior subiu 5%. Reparem, fomos para 15%. Praticamente o mercado inteiro já espera cortes nos juros. Eles só não sabem se vai ser de 0,25% ou de 0,5%. Mas do jeito que o Fed falou, se vierem dados piores daqui para frente, aí a gente não vai ter corte nenhum. E isso seria totalmente negativo para o mercado. Seria um grande banho de água gelada. Mas o que falta para os juros caírem de fato em setembro? Isso é o mais importante. Nós vamos ver o mercado bem sensível a qualquer dado negativo, porque vocês já viram, né? A maioria já espera que vai ser cortado ou 0,25% ou 0,5%. Eles estão em dúvida entre isso, e não se vai ser cortado ou não. Mas o mercado ele ficou mais confiante porque o Jerome Powell, o presidente lá do Fed, ele disse o seguinte: os dados mais recentes sobre a inflação aumentaram a confiança dos formuladores de política monetária de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção à sua meta de 2%. Então essa é a meta anual deles e a inflação estava acima da meta. Só que agora parece que a inflação está sendo controlada e está caindo para os 2%, que é o que eles desejam até o final deste ano. Mas o que deixou os mais realistas de mercado um pouco com o pé atrás foi isso daqui, ó. Powell não se comprometeu com a redução já em setembro, porque o Banco Central dos Estados Unidos ele vai seguir monitorando os dados econômicos e o ambiente do país para ver a viabilidade de um corte. Só que vocês já viram que o mercado já dá como certa redução na próxima reunião. A gente vai ter que ver o que vai acontecer de fato. Agora, mostrando essa sensibilidade, na quinta-feira já tivemos dados que foram negativos sobre a economia americana. E dessa forma, as bolsas de valores já indicaram algumas coisas pra gente, ó. A Nikkei, que é a bolsa de valores do Japão, ela caiu quase 6%. Isso é muita coisa, e até entraram em circuit break. E essa queda ela veio devido a temores da desaceleração da economia dos Estados Unidos. Se essa desaceleração acontecer de fato, uma recessão poderia sim se tornar realidade. E assim, a alta do mercado cripto seria cancelada por completo. Então, as ações de mercados emergentes caíram de quinta para sexta e as criptos também seguiram o mesmo rumo. Tudo isso por causa do risco da desaceleração econômica dos Estados Unidos. E assim, no final da tarde do dia 1, olha lá, Dow Jones fecha quase 500 pontos abaixo na quinta-feira, com o despertar
despertar dos temores de recessão dos investidores. Então o Fed havia elevado a expectativa do mercado sobre cortes, aí logo na quinta-feira vieram dados negativos e isso trouxe essa queda que nós vimos nas últimas horas. Por isso, a qualquer dado, o mercado cripto vai ficar super sensível aí. Eu sei que muita gente quer ver tudo isso daqui verde, né, subindo aí para 100 mil dólares o Bitcoin, Ethereum para 10 mil dólares, Solana para 400, 500 até 1000 dólares, mas isso ainda não vai acontecer. O que você precisa pensar nesse momento e refletir é: você já tem a quantidade suficiente de moedas que você queria para uma alta dessas? Ou seria melhor você acumular mais e termos mais quedas para você ter um período maior de acumulação para comprar mais barato e aí quando a alta realmente vir, você surfar ela melhor? Mas eu sinceramente queria ver o mercado derretendo aqui nas próximas semanas antes da alta realmente acontecer. Eu queria ver o Bitcoin em 54 mil dólares, o Ethereum em 2.800, 2.200 dólares, a Solana em 70 dólares. Só que isso também é difícil de acontecer, né? Precisa de algo muito negativo, como por exemplo uma recessão para a gente ver quedas ainda maiores. Mas eu quero acumular o máximo possível enquanto estiver barato, para depois, quando vir essa grande alta que todo mundo espera, nós surfarmos da melhor maneira possível e realmente construir uma riqueza grande com cripto. Mas a última moeda que também sofreu bastante nas últimas semanas foi a Solana, dentro das maiores ali. E todas as moedas dentro do seu ecossistema por causa disso daqui. O mercado teve bastante FUD, além dessa questão de uma possível recessão, piora nos dados econômicos. Parece que descobriram uma carteira escondida da FTX, ainda resquício lá da falência da FTX, que tem cerca de 8% do total aí do valor de mercado da Solana. Então isso representa aproximadamente 6 bilhões de dólares que poderiam virar pressão vendedora nas próximas semanas. Antecipando tudo isso, muitas pessoas venderam a Solana e várias criptos do seu ecossistema. Então reparem quão grande foi a queda das moedas do ecossistema Solana. Olha, a nossa Render caiu 25% nos últimos 7 dias, a Dog with Hat, a Memecoin, caiu 27%, a Bonk 15% e várias outras trazendo quedas enormes, tudo porque o mercado ficou com medo dessa movimentação possível aí da FTX, vendendo em massa 8% do valor total de mercado da Solana. Quando surge esse tipo de notícia, costuma ser muito bom para se comprar após ela, porque o mercado ele cai rapidamente, só que nas semanas seguintes ele volta a se recuperar. Então, se alguém olhar aí alguma movimentação nessa carteira, nós vamos sim ver uma grande queda na Solana e depois disso a gente pode aproveitar para acumular mais, claro, quem quer ter Solana na carteira. Então hoje minha carteira segue dessa forma, né? Tenho mais ou menos 26% dela em Solana e ela sofreu bastante nesses últimos 7 dias, mas eu sigo segurando minhas Solana e eu vou aproveitar para aumentar o meu caixa nesses próximos dias, para depois, se a gente tiver correções ainda maiores, né, com o Bitcoin chegando em 58 mil dólares, eu usar esse dinheiro para comprar barato, porque eu quero acumular o máximo possível antes da alta. Então, para você que está vivendo esse momento, vendo tudo isso cair na sua carteira, agradeça, porque você pode melhorar o seu preço médio. Lembra, a gente sempre tem que pensar no período entre 2 a 4 anos segurando uma cripto para a gente ver o resultado maior, né? Um lucro muito maior quando a gente fala das maiores. Já as altcoins são especulação para o período de curtíssimo prazo a curto prazo, ou seja, curtíssimo prazo é um período entre alguns dias ou até alguns meses, já o curto prazo seria um período entre 6 meses até 12 meses. É bom deixar isso muito claro porque muita gente confunde aqui. Quando a gente fala, nossa, alguma coisa vai cair, as pessoas já falam, olha, não caiu, subiu no dia seguinte que você postou o vídeo. Só que na verdade a gente tem que olhar para um prazo maior. Quando eu falei sobre queda e o Bitcoin estava em 69 mil, todo mundo estava reclamando nos comentários, falando, a gente tá vendo ele subir. E depois de alguns dias, né, mais de 10 dias, pode ver, aí a gente viu uma queda realmente no mercado. Então o que eu gostaria de ver é o indicador de medo e ganância chegando novamente na fase de medo. Aqui, caso aconteça, eu vou ter acumulado bastante caixa e vou gastar bastante aqui para comprar mais Bitcoin e Ethereum e até Solana barato. Por enquanto é isso que eu estou fazendo, mas comenta aqui embaixo o que você está fazendo com a sua carteira, comprando ou só está reclamando aí nos vídeos do YouTube, que eu quero saber. Mas duplas, eu fico por aqui, eu recomendo esse próximo vídeo para você e tenham paciência para a alta do mercado, tá? A gente pode ter mais quedas antes de ver uma grande alta. Dito tudo isso, até o próximo vídeo.